Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um 3 em 1 no canal. Mais uma análise aí do mangá de One Piece, 1063 dessa vez. Vamos estar conferindo o vídeo do nosso querido Evandro, do canal Mangá Q, Bruno Bandeira, também o pessoal do Chapéus de Palha. Primeiramente a gente vai conferir então o vídeo do nosso querido Evandro. Bomba! Revelado as novas Akumas no Mi dos Piratas Barba Negra. LOL versus Barba Negra. LOL. Meia verdade, o LOL ele tava indo pra ilha que o Barba Negra fica morando lá, sei lá. E aparentemente vai mostrar os poderes dos integrantes do Barba Negra. Tem alguns integrantes ali que a gente não sabe quais são as Akumas do Mi. Vai ser mostrado agora, então bora conferir. Lembrando que se você já é inscrito, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores, então bora conferir. Bomba! Revelado as novas Akumas do Mi dos Piratas Barba Negra. LOL versus Barba Negra, One Piece 1063. Go! Barba Negra é a personificação do que um pirata real seria no mundo de One Piece. É ardiloso, se movendo pelas sombras. Ele é um oportunista que não tem escrúpulos para conseguir o que ele quer. Ele rouba, ele saqueia, ele sequestra, ele É um mata pirata, seu né? irmão, e ele mata o seu pai para pegar o que ele quer. E se você tem algo que ele busca, seu destino é borrado pela escuridão total. E da maneira mais inesperada de todas, Lau se vê frente a frente contra a Barba Negra. Caralho, velho. Tite busca mais do que tudo: fragmentos para o caminho que leva à última ilha. O que esperar do confronto de Lau versus Barba Negra? Quais segredos podem ser revelados aqui? Quer saber tudo sobre um dos maiores embates dos mares de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Caralho, pior que o LoL ele tem os poneglyphs lá, né? As escrituras lá. Ele vai querer roubar, provavelmente. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Que capítulo foi esse, hein? Não esperava que isso fosse acontecer, mas por que Oda fez isso? Colocar Barba Negra versus o Lau. Qual o destino Já, do Lau a né? partir desse ponto? Será que ele vai morrer? Vai ser forçado a fazer a cirurgia pra ele? Bom, assiste até o final porque tem umas respostas bem legais nesse Bora. vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1063. Oxi, o que tá mostrando a Pudding? Então vamos começar com a nossa história de capa, onde temos o Cracker que está congelado no chão e a Brulé que está chorando. Ela nos diz que Pudim foi realmente sequestrado. Meu Legal Deus! ver que acertamos aqui o rapto de Pudim. Ela foi levada. Do Barba Negra. Mas com a sacada disso aqui, hein, galera. O Caralho! Barba Negra vai acabar se arrependendo de ter sequestrado a Pudim. Porque Katakuri e os seus irmãos, em vez de ficarem de fora da guerra final, vão acabar se juntando aos Chapéus de Palha em uma aliança inesperada. Pior! É muito forte, tirou o Cracker pra nada, hein, galera. Muito esperto de Ichirora também dividir o rapto de Pudim com a trama do resgate dos irmãos da Germa, porque aí ele não precisou criar explicações de onde estavam todos os irmãos poderosos da ilha. Foi Já esperto. o nosso capítulo começa muito divertido. Luffy, Chopper e Bonnie se empanturram de comida naquela máquina automática de Vegapunk. E eu casquei o bico de Atlas dizendo que eles comem bastante e estão com a barriga protuberante. Jinbe responde que a dele sempre foi daquele jeito. Não só isso, eles trocam de roupa com uma máquina também especial. Ah, que da hora! Luffy, Chopper e Bonnie usam roupas futuristas. Que da hora! Jinbe usa roupas havaianas. Jinbe foi a melhor adição aos Chapéus de Palha, especialmente com sua nova roupa havaiana. Ele realmente tem essa vibe de um paizão solteiro levando seus 3 filhos de férias. Já Atlas tem que voltar ao trabalho dela, que é bem, o seu trabalho é socar as projeções da ilha. Genial. Destaque aqui, galera, para os outros robôs que aparecem, cada um com uma espécie de profissão ligadas a eles. Tamanho da mão. Eles são assistentes de laboratório, mas dá pra ver que o Vegapunk criou algo específico pra cada área que ele estuda. Luffy então acaba notando Kuma se aproximando, um robô policial uniformizado que os ataca por roubarem comida e roupas. E o Luffy está prestes a revidar contra esse pacifista, mas Bonnie o impede. Ela diz que Kuma é seu verdadeiro pai, sua única família. Podemos então ver uma imagem
imagem de Kuma bem mais jovem e segurando que Bonnie da hora. quando ela era uma criança. Vingador da Bonnie nesse capítulo, com a Que da revelação hora. de vínculo do seu pai sendo recontextualizado com as aparições de Kuma e a jornada de Bonnie até agora, não tem como, bate uma tristeza. Ver o Kuma em estados tão horríveis e agora ver ele sorrindo, segurando sua filha é bem pesado. E é interessante, galera, que a Bonnie foi uma das poucas supernovas que nunca vimos lutando contra os pacifistas lá em Shabu. É verdade. Faz total sentido agora e é uma loucura que Oda esperou mais de 10 anos para poder revelar isso. Também faz sentido porque ela estava chorando enquanto assistia a guerra de Marineford. Não era por Ace. Ela estava vendo todos aqueles pacifistas e isso deve ter sido bem traumatizante. Porém, queria adicionar mais uma acabada aqui em Jerry Bonnie. Eu começo a pensar que a idade real de Bonnie não é 24 anos. Eu acho que ela, ao contrário do que muitos imaginavam de ser muito mais velha, acaba na verdade sendo o completo Mais oposto. nova. Eu acho que a Bonnie pode realmente ser muito mais jovem e apenas comeu a fruta que lhe permite estar em sua idade atual para encontrar o seu pai no mar. Em um SBS onde Oda revelou a idade dos supernovas, Bonnie foi a única com observação da sua idade ser aparente por conta da sua fruta. E minhas suspeitas aqui de Bonnie ser mais nova vem da Será sua que ela é uma criança? trajetória em toda a história. Será? Chorando em Marineford, chorando na Reverie e novamente chorando nesta ilha. E ainda mais no japonês original, quando ela se dirige ao Kuma, ela usa a palavra para papai ao invés de apenas pai. Quase como uma criança. Então nossa princesa do arco pode acabar sendo mais nova do que imaginávamos. Mas Pode ser. vamos à parte mais chocante desse capítulo. Algo que ninguém esperava. Uma verdadeira subversão de expectativas. Quando vemos que o Barba Negra está emboscando o Lau. Caralho, no mar. mano. Usando sua Um mar? do terremoto, Tite está sacudindo o Polar Tang que não aguenta muito mais a pressão e precisa emergir para a superfície. Barba Negra é um personagem e tanto, matando seu companheiro de tripulação, Sati, que era quase seu irmão, para roubar uma fruta do diabo. Matando seu próprio pai, Barba Branca, para roubar sua Akuma no Mi, seu território, sua posição. Atacando Amazon Lily para roubar mais uma Akuma Esse daí é filha da puta, velho. Imperatriz Pirata. Sequestrando o marinheiro que lhe fez um favor no incidente do Porto Rochoso. Sequestrando Pudim e tentando Nossa, pior, né? o de poliglifes de Lau para chegar à última ilha. Barba Negra realmente é a pessoa dentro da série que mais reflete como um pirata do Sim. mundo real deveria ser. Ou pelo menos como os piratas do mundo de One Piece em si poderiam ter sido durante a era anterior. E se você se perguntar também como o Barba Negra chegou aqui após Amazon Lily, toda a situação de Boa Hancock aconteceu há 2 semanas antes dessa linha do tempo Entendi. atual. O Barba Negra traz consigo Jesus Burgess, Van Augur e Doc Key, além do Stronger. Todos eles têm novos poderes de Akuma no Mi. E isto pode até comprovar que Lafitte era quem estava com Aokiji lá em Holy Cake. Não só isso, galera, para nossa surpresa, Lau é uma mulher e a sua tripulação também começa a se transformar quando se infecta com uma doença. Felizmente, Lau aprendeu bastante na luta contra os Yonkous. E como isso que afetou ele e sua tripulação era o poder de uma Akuma no Mi, com Haki suficiente, poderes de Akumas no Mi podem ser quebrados, anulando então essa doença que foi Caralho, colocada que nele porra por foi Doc essa? Key. E quanto a Beppo e os outros, eles continuam sendo mulheres até que alguém descubra uma cura? Não, porque o Lau ele quebrou essa doença, então o anticorpo vai se espalhar de Lau para toda a sua tripulação para curá-los. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas Akumas no Mi dos piratas do Barba Negra. Jesus Birds tem a Hiki Hiki no Mi, a fruta da força. Isso é legal porque eu nunca Fruta achei que da veria força. o conceito de força se Puta tornando que pariu, uma velho. falácia. Vale notar que não é a mesma fruta do Uroji, porque o monge louco transforma dano que ele recebe em força. Com Birds, ele parece que pode aumentar isso sem qualquer tipo de limite, visto que ele literalmente levantou uma montanha sem tremer 1 centímetro. Aliás, o que aconteceu aí com o rosto, com a cabeça de Birds,
É como se metade da sua cabeça tivesse sido destruído, substituído por aprimoramentos cibernéticos. Bom, mas isto foi devido à sua luta contra o Sabo. Você quer falar contra o Sabo? Rosa, e não no ataque à Ilha dos Revolucionários, porque se você for no capítulo 803 agora, quando ele vai revelar que se infiltrou e estava na Ilha dos Revolucionários, ele disse ao Shiryu que estava à beira da morte. E temos então esse zoom que mostrou apenas uma parte do seu rosto. Ou seja, o Sabo sim detonou com o Diz dos Birds. Já o Doc Key tem a Shiku Shiku no Mi, que ele pode infectar pessoas com as mais variadas doenças. Caralho, Shiku que porra é essa? Japonesa para doente. É interessante ele usar... Que Akuma no Mi é essa, mano? De gênero forçada como uma doença. Que é uma doença que pode causar ali desorientação quando infecta alguém. As possibilidades dessa fruta são insanas. É só ver as doenças do Queen lá em Wano, como Aicione. Só que as do Doc Key parece que não tem remédio para ser fabricado. Por ser um poder de uma fruta e gerar essas doenças. Nossa, malucas, que fruta que é essa, velho? Com Haki para se criar anticorpos. Já Van Augur tem uma bem problemática. O Apu Apu no Mi, onde ele pode teletransportar pessoas. Caralho! É a palavra japonesa para urdidura, o que eu achei bem legal isso aqui, porque urdidura é um conjunto de fios reunidos paralelamente para tear, para se fazer uma trama. E no sentido figurado, urdiduras são planos ardilosos, tramados contra alguém, uma intriga, uma maquinação. Van Augur, com a habilidade de teletransporte, é muito perigoso, porque ele é um atirador de elite e ele agora pode essencialmente continuar se teletransportando a longas distâncias dos seus inimigos e continuar a atacá-los de longe se eles tentarem se aproximar ou se eles tentarem se esconder. Ele pode se teletransportar até para obter qualquer ponto de vista para conseguir derrubá-los. Também anula a maior fraqueza entre uma luta de atiradores, que se você errar o primeiro tiro, sua posição vai ser conhecida pelo seu inimigo. Com a fruta do teletransporte, ele pode mudar de posição facilmente sem ser visto. O Soap, se lutar contra ele, vai ter problemas nessa luta. Já Stronger, o cavalo do Doc Key, também recebeu uma fruta mítica do Pegasus. É hilário que a sua forma Zoan seja basicamente... asas, já que ele já era um cavalo. Algo sobre a simplicidade dessas novas frutas para a Messia me traz de volta ao início da série de One Piece. Meio que me faz pensar há quanto tempo Oda já planejou que os piratas do Barba Negra conseguissem esses frutos exatos. Nossa, pior, né? Birds e Doc Key estão na história há mais de 20 anos. E eu sinto que Oda definitivamente já tinha esses conceitos e poderes em mente para eles no passado. É incrível também o quanto poder através da fruta do diabo os piratas do Barba Negra conseguiram acumular agora. E o melhor de tudo é o Lau falando que eles estão com poderes insanos. Bom, a fruta do Lau basicamente tem todas essas 3 habilidades da tripulação do Barba Negra. Porque o Lau pode levantar as coisas enormes como montanhas dentro do seu room. Pode desorientar as pessoas com a troca de gênero forçada, trocando suas almas e seus corpos. É verdade. Finalmente ele pode se teletransportar. Nossa, pior, né? Objeto também. Aí dentro... É muito cara de pau desse Lau falar que eles estão com poderes insanos. Mas bem, o Lau ele escapa para uma ilha bem próxima. E o Van Augur teletransportou o Bird. Caralho, mano. Levantou uma enorme montanha e jogou em direção que é parada por seu room. O Doc Key chega montado em Stronger, que está voando. E o Barba Negra está em cima de ambos. Eu amo a total falta de consideração que o Barba Negra tem ao sentar não no Stronger, mas no Doc Key em cima do Stronger. Barba Negra então surge na frente do Lau. Teach estava se perguntando qual dos 3 capitães que deixaram o país de Wano cruzaria com ele primeiro. E nessa página final, Barba Negra e o Lau estão prontos para lutar. O vencedor leva as cópias dos Road Poneglyphs que cada um deles conseguiu. Puta que pariu, velho. Eu realmente não esperava esse duelo aqui. Já, né? Por isso eu adoro One Piece. É imprevisível. Uma coisa é fato. Lau não vai morrer aqui, hein, galera. E já que o Barba Negra também pode ser derrotado ainda, eu posso pensar em 2
coisas bem possíveis, dois propósitos grandes para essa luta. A primeira é que Law, como médico, pode revelar um grande segredo do Barba Negra, como funciona o seu corpo estranho. Pode ser. E outro ponto da trama é que talvez Law seja derrotado, sequestrado e todos os envolvidos do incidente do Porto Rochoso possam se reunir em Hatinozu. Eu acho bem conveniente também ter o Law lutando contra o Barba Negra agora, para que possamos aprender porque a anatomia do Teach é especial. E assim como temos o Chapéu de Palha também aprendendo sobre as Akumas no Mi com o Vegapunk. É verdade. Ponto. Eu não acho que o Law vai morrer. Provavelmente o Barba Negra vai tentar sim sequestrá-lo. Ele poderia forçá-lo a fazer a cirurgia perene, talvez. Bom, toda essa trama do Law descobrir a vontade dos D lá na última ilha. Ele é um personagem muito popular também, então de jeito nenhum o Oda mataria o Law, pelo menos nesse ponto. Além do que, o Barba Negra parecia mais interessado nos Road Poneglyphs do que na fruta do Law. Eu estou bem ansioso para ver como esse confronto vai se desenrolar. E é isso, meus amigos, eu realmente acho que contra o Barba Negra é para descobrir sobre o mistério do seu corpo estranho, para dar uma dica dos mistérios, dos segredos que envolvem Teach. Eu acho que o Law vai acabar sendo derrotado e vamos ter essa reunião de todos aqueles que participaram do incidente do Porto Rochoso. O Kobe, o Barba Negra e o próprio Law. Quem sabe o Law revele mais informações sobre a Sword, sobre o seu passado. Tem algumas coisas no ar, né? O que você achou das frutas dos piratas do Barba Negra? Eu achei legal porque são paramécias. São frutas de concepção simples e remete bastante ao início da obra. Eu achei bem overpower. Agora eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar essas lutas aí, se acontecer mesmo Barba Negra versus o Chapéu de Palha. É isso, faz o seu review, deixa aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos e não esquece de... Manda pro Bruno Bandeira. Tchau. Preparada, senhoritas e senhores? Então bora conferir a morte de Trafalgar Law contra a Barba Negra e o bando mais poderoso de todos, One Piece 1063, nosso querido Bruno Bandeira. O homem chamado Eiichiro Oda fez o absoluto impensável nesse capítulo. A única vez em que o Oda pausou os eventos que aconteciam ao redor dos Mugiwaras para mostrar os eventos que acontecem ao redor do mundo. A única vez que isso aconteceu foi durante o arco de Wano, por ser um arco extremamente longo e dividido em 3 atos, o que deu a brecha que ele precisava para ele fazer essas pausas e mostrar o que aconteceu ao redor do mundo. E a gente achava que depois do arco de Wano a narrativa ia voltar ao normal como era de costume, mas não. Só que não. O Oda surpreendeu demais nesse capítulo, jogando mais uma bomba enorme nele, e eu espero que ele continue assim. Se essa saga final... tá na reta final, não tem como. Galera, vai ser só pedrada em cima da gente. Assim como a gente viu a pedrada que tentaram fazer, que tentaram jogar em cima do LoL nesse capítulo, né? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre o Aokiji em Whole Island, como eu acho que o verdadeiro Bartolomeu Kuma não é aquele que a gente pensa que é, e a batalha entre o Trafalgar Law e o Barba Negra. Logo da mulher, velho. Recheado de Akuma no Mi inéditas, galera. E hoje é uma data mais que especial pra mim, porque o canal tá completando 10 anos de vida. Eu criei esse canal exatamente dia 14 de outubro de 2012. Muita coisa mudou. Nossa, olha! Eu tenho pensado em muita coisa, né, que aconteceu e que mudou ao longo desses 10 anos, né, mas eu queria talvez fazer um vídeo ali pra falar um pouco sobre isso com vocês. Mas, por enquanto, nada melhor eu acho do que comemorar esse dia com um review de capítulo de One Piece, porque foi exatamente como o canal começou, né? Falando sobre os capítulos de One Piece ali. Então, eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal nesses últimos 10 anos. E deixa nos comentários, inclusive, em que ano você se inscreveu, né? E eu espero continuar aqui pelos próximos 10. Então, se você não for inscrito, aproveita esse momento, inclusive, para se inscrever e fazer parte dessa jornada que começou lá no arco de Punk Hazard. Caralho! E hoje a gente já tá na saga final de One Piece, mas ainda dá tempo de você entrar. Sempre dá tempo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se pegou pensando, meu Deus, será que meu cabelo tá caindo? Será que eu tô ficando igual Vegeta? Acho que todo homem já pensou, né? Eu mesmo já me perguntei isso e eu sei que a preocupação nessas horas bate forte.
A Paula aqui em casa vive falando que eu sou muito vaidoso, mais até do que ela se bobear. E tá certo, a gente que é homem tem que se cuidar mesmo. E é claro, a gente brinca que faz piada e tudo, mas a gente sabe também que esse é um problema que afeta de verdade a autoestima da gente, e a Manual tá aqui pra te ajudar. Ai, ai, ai. Vamos entrar no site, ó os calvos. uma equipe médica analisa e você recebe a prescrição do tratamento exclusivo pro teu caso, sem a necessidade de marcar consulta. Muito prático. O tratamento é sim comprovado, pode ficar tranquilo, e o resultado pode ser visto a partir do 4º mês, seguindo as orientações direitinho, é claro. Vocês vão ver as imagens aí. E não importa se o seu caso já tá mais avançado ou no começo, o tratamento serve para os dois, tanto prevenindo quanto revertendo o processo da queda capilar. Então, se esse é um problema que mexe... Pra prevenir é legal, mano, pra quem... verdade, não deixa pra depois, não. Acessa o link na descrição e claro que tem cupom exclusivo pros brothers aqui do canal. 40% de desconto no primeiro pedido usando o código BANDEIRA40. Mas é por tempo limitado, hein? Além disso, tem mais. O frete é grátis e embalagem super discreta para você receber o produto na sua casa, beleza? Confere lá. Começando pela capa do capítulo 1083 de One Piece, Cracker completamente congelado e o detalhe, a Purim sendo sequestrada. Esse é um detalhe muito importante, fiquem ligados. Mas o Cracker, galera, não ouviu os conselhos da mãe, saiu mal agasalhado de casa e foi pego pela friagem do Aokiji e foi filho. O Aokiji é muito apelão, velho. Galera, tenho pena, sinto pena, porque o homem, o nosso homem Cracker, que conseguiu tancar socos do Gear 4, conseguiu cortar quase que metade do braço do Luffy no Gear 4, foi completamente subjugado pelo Aokiji. Pode ter acontecido um pouco de luta ali, né? Mas o Oda, sendo uma história de capa, decidiu correr só pra mostrar o resultado. Pode ser, mas no fim, galera, é bem óbvio que a luta foi extremamente fácil pro Aokiji. É muito apelão, velho. Sem problema nenhum, o Cracker... mas é que ele tava ali se curando, ele estava ferido. Porra, galera, tem 5, 6 anos que essa luta aconteceu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tá se curando até hoje. Tá enfaixado ainda, né? Tem que ver isso... não, pelo amor de Deus, 5 anos que esse arco acabou, não vem com essa mais não. Mas o detalhe importante é que, por mais que a gente só veja o resultado ali do Cracker tendo sido congelado e a Purim sendo sequestrada, eu não acho que a missão, se a gente considerar que é realmente o Aokiji ali, né, junto com alguém... É ele. Barba Negra, que provavelmente é o Shiryu, já que a gente não viu ele nesse capítulo. Não parece que a missão deles terminou em Holy Cake Island. Parece que eles ainda precisam fazer mais uma coisa e pode ser que a gente ainda veja quem era a segunda silhueta ali que estava junto do provável Aokiji ainda nessa história de capa. Mas o detalhe que a gente viu é que a Purim ela foi sequestrada também nessa história de capa. E esse é um detalhe muito importante, porque quando a gente pensa na habilidade que ela possui, né, de conseguir, ali, através do seu terceiro olho, dela conseguindo despertar a sua habilidade, não exatamente como uma Akuma no Mi, porque não é a habilidade de Akuma no Mi, mas também, de certa forma, dom, né, vamos dizer assim, a sua habilidade, e através disso, conseguindo entender, né, de uma forma diferente, mas no fim conseguindo entender a linguagem que é usada e o que foi escrito nos poneglyphs. Esse é um detalhe interessante porque quando a gente para pra pensar no Barba Negra e o fato dele sempre usar algo que protege ali o rosto dele, né, pelo menos a cabeça dele, seja quando ele era criança e usava uma boina, seja mais velho quando ele usava um lenço, seja hoje em dia que ele usa tanto um lenço quanto um grande chapelão gigante ali. Desde que a Purim apareceu, eu sempre me peguei pensando se, quem sabe, o Barba Negra, ele em si, não pudesse ter também essa mesma habilidade. Oxe, pra que ele ia sequestrar ela? Raça que é a Purim, e o fato da gente ver a Purim ter essa habilidade ser uma forma de justificar para quando o Barba Negra ele viesse a mostrar esse terceiro olho e essa habilidade não parecer que saiu completamente do nada. Talvez a introdução do poder da Purim fosse só uma desculpa para que quando o Barba Negra mostrasse essa habilidade, ele pudesse de alguma forma também ler as escrituras dos poneglyphs. Só que não parece que esse é o caso. Eu acho que não. Foi interessante que a Purim ela foi aproveitada e o fato dela ser uma das pouquíssimas ou quem sabe até a única da sua raça, vamos colocar assim, né?
ter sido pega pelo bando do Barba Negra e ser realmente útil, o que também vai dar um motivo a mais ali pro Sanji querer salvar a sua então noiva, né, pelo menos na época de Holy Cake Island, pra lutar contra um dos membros do bando do Barba Negra. Mas iniciando o capítulo a gente vê o Luffy quanto a Bonnie e o Chopper comendo feito um porco ali, os três com o bucho cheio pra caraca e a Punk ali dizendo, né, uma das Punks, a Atlas se eu não me engano, ela dizendo lá, pô, vocês comeram pra caraca, a barriga de vocês tá cheia pra caramba, né, e o Jimmy, a minha já era assim. Bom, cara, foi muito bom esse diálogozinho na primeira página, pelo amor de Deus. E a gente vê, ao longo do que as páginas elas vão passando, que eles três, eles trocam as suas roupas para as roupas temáticas turistas. Do arco, né? Ah, que da hora a roupa dele, mano. As roupas temáticas do arco. E que muito louca. Mais futuristas. Os três continuam caminhando e a que da hora. O Chopper, em específico, ele repara num grupinho que tem uma altura até similar à dele, mas cada um escrito uma matéria nas suas costas. Um escrito petrologia, o que poderia ser o quê? Estudo do petróleo, história e mais alguma coisa que a gente não consegue ler. Esse é um detalhe que pode ser importante mais adiante, a gente não sabe se essas figurinhas que passaram ali, que tem uma altura bem parecida com a dele, mas eu não acho que são parecidos com o Chopper especificamente, né? Mas que podem ser ou alunos ou professores de alguma coisa envolvendo ali todos os estudos do Vegapunk, quem sabe ali, enfim, alguma coisa, esse pessoalzinho que passou ali e o Chopper reparou neles passando, com certeza eles vão ter um detalhezinho a mais, uma importânciazinha a mais ali. Inclusive, será que eles vão ter a mesma aparência? Então, isso que eu ia falar, parece, né? Da Lua, né? Seria interessante, né? Pra fazer o link que eu já venho falando aqui várias e várias vezes, que foi justamente a tecnologia lunar dos automatas que foi parar na ilha natal do Vegapunk. Então, né, eles encapuzados ali, né, sem a gente ver as aparências deles, mas tendo uma altura e até uma fisionomia bem parecida ali com os automatas, será que vão ter a mesma aparência? Eu acho que tem uma possibilidade sim de ser. Inclusive, a gente vê vários prédios ao longo do que eles vão caminhando, vários prédios em forma de foguetes. Além de ser extremamente tecnológico, eles veem vários prédios com formas de foguetes. E o Oda, ele tá me deixando sonhar. O Oda, ele tá me deixando sonhar porque desde 2013 aqui, falando com o canal é velho, desde 2013 eu imaginava a possibilidade de, quem sabe, o bando ele fazer uma jornada pra Lua. Eu sei que foge muito do trajeto que eles estão seguindo, mas a gente tem que levar em conta também o quão importantes são as luas de One Piece, que eu falei na semana passada também, o quão importantes são as luas, e a gente vê esses foguetes aqui, né, com esses prédios em forma de foguetes, quem sabe, não sei. Só que em um determinado momento, um policial aparece com um visual repaginado ali, né? Provavelmente exclusivo da ilha Egghead. Só é curioso o fato desse pacifista ele ter chegado ali, vocês comeram comida gratuita ali, vocês estão ali usando roupas ali que não deve tal, e começa a atacar eles gratuitamente. Só que até o começo do capítulo não parecia ter problema nenhum pegar comida de graça. A gente viu um dos Vegapunks acompanhando eles no começo do capítulo e eles pegando aquela comida e o Vegapunk lá de boa, tipo, não, tá tranquilo e tal. Talvez não fosse exatamente de graça. O Vegapunk, tipo, na hora deixou eles pegarem a comida e falou, não, tá tranquilo, pode pegar a comida aí, só que, em tese, isso não era permitido. Quando o pacifista policial chegou e falou, que porra é essa que tá acontecendo? E aí começou a fazer o trabalho dele normal, né? Não entendeu a nuance do Vegapunk ter tirado comida de graça pra eles naquela circunstância em específico. É o que eu acho, né? Mais do que ser uma possível armadilha do Vegapunk, dar comida de graça aí pra depois eu mandar o pacifista atrás de tu. Acho que não. Mas a consequência disso é que o Luffy precisa se defender, mas a Bonnie impede. A gente vê a Bonnie dando um chutão na cara do Luffy ali, impedindo que ele atacasse o pacifista. E nisso, a Bonnie explica finalmente, não só pra gente, mas também para o bando, chorando, dizendo que aquele era o seu pai e que era para eles não machucarem ele. Claro que não era exatamente o pai dela, né? Ali naquele momento era um pacifista, era uma cópia do seu pai, mas é o visual, galera. O visual não tem como ser ignorado. Naquele semblante ali, a imagem que a Bonnie pesado, tem, né? Como se fosse idêntico ao pai dela, ela não consegue diferenciar, fazer essa diferenciação. É como se realmente o Luffy estivesse dando porrada na cara do pai dela. E isso ela não tem como ignorar. A gente até viu uma cena dos dois antigamente, né? Com a Bonnie criancinha e com o Kuma ali, né? Mostrando o seu rosto. Jovem! Sem o chapeuzinho que ele usava, sem as orelhas, se eu
não me engano, de... É verdade, né? Também costuma usar, mas o detalhe nessa imagem é que o Kuma ele parece completamente sujo. E não só o Kuma ele parece sujo, mas por mais que a Bonnie ela esteja bem menor na imagem, ela é bem menor do que o Kuma, mas ela também parece bem suja. Isso remete à imagem da Bonnie quando criança, desenhada pelo próprio Oda. Ela ali comendo aquela porrada de fruta e tal, né, se divertindo e toda, mas ela também estava bem suja, né? Parecia também bem pobre nessa época, o que também remete ao próprio Kuma, quando ele era criança, que também parecia bem pobre, né? Então, a gente tem que entender, a gente vai entender ainda como exatamente esse cara que parece todo sujo, ele se tornou um rei de um país. E como ele foi, e como ele passou principalmente a ser chamado de tirano. Provavelmente alguma confusão aconteceu, porque não parece que ele é realmente um tirano. Agora vamos falar sobre o tal verdadeiro Kuma. A gente viu no capítulo passado o Serafim do Kuma com a CP0 sendo chamado de criança problema. Além disso, a gente teve também a correção por parte da equipe do Oda em relação à cor do cabelo daquele Kuma, sendo na verdade de cor branca, assim como o resto dos serafins. E a gente viu como o Kuma original, pelo menos aparentemente cabelo o Kuma preto, original, né? Foi resgatado pelos revolucionários e que, por mais que ele tenha sido resgatado por eles, ele continuava agindo como se fosse um robô quando ele responde pro Dragon as suas ordens, né? De mestre, enfim, como se ele estivesse obedecendo, mas ele não oscila em nenhum momento, ele não demonstra em nenhum momento nenhum resquício de humanidade. Enquanto, em contrapartida, o Serafim do Kuma que a gente viu no capítulo passado, que está com a CP0, foi chamado de criança problema. O que eles quiseram dizer com isso? Muito provavelmente que ele está dando defeito, que ele não está seguindo a programação correta. Será? Isso pode ser um indício de que aquele, na verdade, seja hoje em dia o verdadeiro Bartolomeu Kuma. Pode ser, é só uma possibilidade, que o Vegapunk ele tenha extraído a consciência como se fosse realmente transportando para um HD externo e passado para aquele novo corpo de Serafim do Kuma. Pensou se isso tudo é um plano dele, velho? Vegapunk? Caralho, mano. Inclusive que a nova mentalidade, a nova consciência do Kuma de verdade, hoje em dia seja até o de uma criança e por isso ele seja tratado dessa forma até, né? Não só pela aparência dele. Pode ser que ele nem sequer tenha a consciência de adulto dele. Mas enfim, isso é tudo muito viagem, mas pode ser uma das possibilidades para a gente ter o verdadeiro Kuma aparecendo, pelo menos a consciência do verdadeiro Kuma aparecendo, pelo menos de uma forma sutil, dá pra dizer, né? Mesmo que ele não recobre completamente a sua consciência. E uma das outras possibilidades que o Zoro ele teria para conversar com o Vegapunk, como eu falei para vocês, poderia ser o Zoro ele pedir para o Vegapunk tentar conseguir desenvolver uma cura para o povo de Wano que acabou consumindo uma Smile e que não teve uma resolução. Eu levantei essa possibilidade porque o Zoro foi quem teve, foi o Mugiwara que teve mais empatia com aquelas pessoas. Ele viu ali a morte do Yasuo na frente dele, todo mundo rindo ao redor dele, não entendendo nada. Pode ser que seja o caso, ou pode ser que o Zoro ele também estivesse querendo falar sobre o Kuma. Afinal, o Kuma ele protegeu o navio dos Mugiwaras durante os 2 anos e isso está diretamente envolvido com o bando, né? Então pode ser que ele e o resto do bando queira discutir sobre isso com o Vegapunk. Agora, na segunda parte do capítulo, a gente vê o Tite atacando o submarino do LoL, dando porrada terremótica ali, raios negros vazando ali pelo céu, indicando que ele realmente, confirmando ali realmente que o Tite ele consegue imbuir o seu Haki do Rei nos seus golpes, mais especificamente nos seus terremotos ali, ó. Provavelmente nesse momento o Tite ele estava voando em cima do Stronger e em cima também do Doc Q ali, ó, no meio do mar, porque a gente vê o navio e a gente vê os terremotos ali, ó, lá longe, lá pra trás do quadro, né? E o frame ali do submarino do LoL, tipo, levando porrada, o buraco abrindo no submarino e eles sendo jogados ali, meu amigo. Tava o Tite loucaço ali, ó, dando porrada de cima pra baixo no navio, galera. Porrada comendo solta de verdade. E o LoL, quando a gente vai pra dentro, além do submarino ele ter um buraco ali pra eles precisarem fechar, o LoL e parte do bando foram transformados em
mulher. Obviamente isso lembra bastante, né? O desenho do Oda do LoL com o gênero trocado. É verdade. São ali da cor do cabelo, se eu não me engano. E a gente só vai entender o que exatamente tá acontecendo com o bando do LoL só nas próximas páginas. Mas só por isso... Galera, se o Crocodile der de cara com o Barba Negra... Gente, com o bando do Barba Negra, só falta o Teach em algum momento encontrar o Crocodile e o Kill mudar, reverter o seu gênero e a gente, nesse contexto, ter a confirmação de que o Crocodile era de fato uma mulher. Bom, vamos torcer para que um dia isso aconteça, mas se acontecer, vai demorar. Por enquanto, a gente vê o LoL dizendo que aprendeu muito na recente batalha contra os Yonkou e ele diz que poderes de Akuma no Mi podem ser quebrados com um hack muito forte. Galera, da hora. Poucos aqui, nesse momento ele faz ali ó, uma força de hack enorme e ele consegue reverter de volta o seu gênero, anulando a habilidade do Doc Kill, que a gente vai entender mais adiante, né? Mas vamos aqui. Quando o LoL ele fala sobre ele ter aprendido muito na batalha contra os Yonkou, o que eu acredito é que ele se refere ao fato dele não ter conseguido teleportar com os Shambrus, nem o Kaido, nem a Big Mom, pelo hack deles protegerem o corpo deles. Ele explicita isso no começo da batalha no topo de Onigashima, né? Porque dessa forma eles conseguem criar uma barreira que protege o corpo deles, que impede o poder do LoL de adentrar, de penetrar o corpo deles. Só que o que a gente vê aqui é diferente. O que a gente vê aqui parece ser algo novo. O LoL, ao invés de usar o seu hack para bloquear a entrada do poder, para retirar, né? Que ele fosse atingido, antes que atingisse o seu corpo, aqui é diferente. O poder já tinha feito efeito, já tinha surtido efeito, e ele conseguiu expulsar o efeito daquele poder para fora do corpo dele. Isso parece ser algo novo. Pelo menos aqui, de imediato, não me vem nenhum outro exemplo dentro de todo o mangá de One Piece que possa justificar eu também não lembro, não. O conceito de proteção do haki do armamento que a gente vê sendo aplicado aqui, nesse caso, inédito, até segunda ordem do LoL. Se vocês lembrarem de algum outro exemplo exatamente como esse, deixa nos comentários que aí nos próximos vídeos a gente vai retomando essa discussão aqui. E nisso a gente vê o bando do Teach Akumadaço, galera. Chico no Mi, a fruta da doença. O Doc Kill tendo a fruta da doença. O que é muito irônico quando ele conseguiu transformar o LoL em uma mulher. Tipo, olha só, vou te transformar em mulher com a doença da mulher. Eu entendo. Não é isso. Nas entrelinhas, isso significa que ele provavelmente faz algo muito parecido com o que o Ivankov também consegue fazer, né? Conseguindo alterar os hormônios do corpo do LoL e assim fazendo com que a taxa hormonal dele mude e ele se transforme numa mulher. Provavelmente é nesse sentido que o poder dele funciona. Mas quando você lê de forma superficial, parece muito engraçado, né? Tipo a fruta da doença. Aí, vou te passar uma doença, o nome disso é mulher. E infelizmente aborta a teoria do Doc Kill tendo a fruta do humano modelo Shinigami, que traduzindo significa Deus da Morte. Galera, eu curtia muito essa ideia porque o Doc Kill ele tem toda essa pegada de doença / morte, ele carrega aquela foice dupla dele, sabe, de dois lados, que, bom, representa ali a arma de um Shinigami, de um Deus da Morte, né, que a gente vê clássico ali, né, usando uma foice. Enfim, tinha muito essa pegada e eu curtia muito essa ideia. Mas infelizmente não foi esse o caso. Seguindo, a gente vê a fruta do Van Augur, tendo a fruta do teletransporte. O Apo no Mi. Essa é muito louca, hein, mano? A teoria do Lucky Who tendo essa fruta do teletransporte. Gente, tinha maluco que levava isso quase como se fosse uma confirmação de que o Lucky Who tinha a fruta do teletransporte porque ele no começo do mangá se movimentou muito rápido para matar aquele random. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, também tá morta essa possibilidade, mas ao mesmo tempo foi legal que o Oda ele ainda conseguiu utilizar esse poder de fruta com algum outro personagem. Vamos ver como é que vai ser a interação disso contra o Usopp, né? Com ele conseguindo se teletransportar para lugares mais próximos, para lugares mais distantes. E o Usopp, ele tendo que usar o seu hack da observação para conseguir
prever para onde não só, quem sabe, ele fosse teletransportado, mas para onde também o Doc Q fosse se teletransportar. E com o hack da observação, o Usopp ele conseguiria prever para onde o Van Argo ele iria. E essa provavelmente vai ser a chave para o Usopp ele conseguir mirar e direcionar os seus tiros para a direção certa e assim, consequentemente, derrotar o Van Algor. O terceiro do bando a gente vê que foi o Jesus Burgess. A fruta da força. Caralho, mano. A fruta da força. E a gente vê ele usando ali a fruta da força dele, levantando um blocão de pedra, um pedação da montanha. Inclusive, cada um dos membros do bando do Barba Negra demonstrou o uso dessa fruta, né? No caso, o Van Algor, ele transportou o Jesus Burgess para que ele fosse até a ilha lá onde o Law atracou e levantasse o pedregulho de montanha. É um feito relevante, mas eu acho que, bom, no mínimo se aproxima do feito, por exemplo, do Jozo em Marineford, que foi levantar aquele iceberg gigantesco. É uma fruta que combina com a temática do personagem, Sim. com ele usando uma máscara de lutador, de luta livre, né? E os lutadores de luta livre precisarem de muita força física e ele, consequentemente, ter a fruta da força ajuda ele nessa temática de ter muita força física, porém é algo que ele já poderia ter sem nenhuma Akuma no Mi, né? Só que ele, como ele é um pobre coitado, só que é muito mais forte, da né? Força para dar um upgrade ali a mais na força dele. E outro upgrade que poderia muito bem ser possível seria o Lafitte conseguindo hipnotizar o Burgess para assim despertar o poder, a força latente de dentro dele. De onde é que eu tô tirando essa ideia? Vocês lembram lá no arco do Capitão Kuro, quando o Django ele conseguiu hipnotizar um dos irmãos gato lá e fazer com que ele ficasse muito mais forte fisicamente, só que ele perdesse o controle da sanidade dele? O Lafitte, tendo a habilidade de hipnose, poderia muito bem reproduzir esse feito, também conseguindo hipnotizar o Burgess. É uma saída, não sabemos se o Oda pensou nisso. Se ele pensou, eu tenho certeza que ele vai usar, porque a ideia pelo menos é interessante e daria um outro upgrade de força além do que ele já ganhou agora com essa fruta. Outro detalhe também é que o Oda justifica o aumento das recompensas do bando do Tite pelo fato deles terem ficado mais poderosos por conta do poder das suas frutas. E é um detalhe curioso, porque quando a gente lembra do Tite, da primeira vez que ele é de fato introduzido pós-timeskip, a gente vê a recompensa dele de 2 bilhões, 247 milhões e talvez uns quebrados ali. Mas logo depois que ele sai da ilha dele e vai pegar a fruta da Hancock, quando ele aparece lutando contra a Hancock, ele já tem uma recompensa de quase 4 bilhões. E o que aconteceu no meio disso para ele ter um salto de mais de 1,5 bilhão de recompensa? Eu acho difícil que a justificativa disso é que o bando dele conseguiu outras Akuma no Mis, então o Tite conseguiu mais 1,5 bilhão de recompensa. É meio esquisito. Mas o Tite finalmente aparece montado em cima do Doc Q e do Stronger, galera. Uma cena muito engraçada dele ali naquela página dupla montada em cima dos dois, o que representa muito o que é o Tite, né? Montando em cima ali, ó, dos membros do bando dele. E o Stronger, inclusive, o cavalo do Doc Q, que também tem uma Akuma no Mi, a Zoan mítica do cavalo modelo Pégaso. Mais uma Zoan mítica ali pra conta, galera. O Oda ele decidiu chutar o balde mesmo. É Zoan mítica pra todo mundo. Então o Tite explica que ele esperava encontrar um dos supernovas ali, só que o detalhe é que essa ilha não parece ser a ilha pirata que tá sob a posse, né, sob o domínio do Barba Negra, mas eu posso estar enganado, né, mas pelo menos não parece ser aquela a ilha. E o Tite, ele diz que quer as cópias dos Road Caralho! Que o LOL tem com ele. E a gente sabe que o LOL tem a cópia do Poneglyph de Wano e talvez ele tenha também a de Zou, já que ele também participou do arco. Mas será que ele tem a cópia do Poneglyph de Holy Cake Island? Aí nesse caso seria muita trouxice por parte do Luffy de entregar essa cópia pra algo que o LOL não teve nem participação nenhuma, né? E é aqui que a gente volta para a história de Kappa. De qualquer forma, mesmo que o LOL ele não tenha a cópia do Road Poneglyph de Holy Cake Island, a gente precisa lembrar que o Aokiji pode conseguir Holy Cake Island, se a gente considerar que é ele mesmo, né? E se a pedra da Big Mom estiver por lá, meu amigo, é certeza dele pegar a cópia ou até a pedra em si. Se ele tiver a oportunidade, por que não trazer logo a pedra? E nisso, o Barba Negra, ele teria 3 Road Poneglyphs ou 3 cópias dos Road
Poneglyphs, galera, e com isso só ficaria faltando o último, que era o que ficava na Ilha dos Tritões, protegido pelo Barba Branca, e a gente não sabe se foi parar na Ilha Sphinx, que é, né, hoje dominada, ali, protegida, melhor dizendo, pelo Marco, ou se, quem sabe, durante o time skip, o Barba Negra passou por lá na Ilha dos Tritões e pegou a fruta. Não dá pra saber. Agora tá com o Evil e vai ser pego pelo Barba Negra quando eles se enfrentarem. Mas o fato é que o LoL tá bem confiante de si nessa batalha, mas convenhamos, né, galera? Convenhamos que, bom, cara, é o Tite e o bando dele recém-assinado. O vencedor leva tudo. Trafalgar Law praticamente sozinho, porque o bando dele só tem random. É verdade. Vai ser um massacre, galera. O Loli provavelmente vai terminar sequestrado pelo Tite, assim como o Kobe, e pelo menos dessa forma a gente vai ver todos os membros envolvidos no incidente de Rockport unidos, tanto o Kobe quanto o LoL sendo presos pelo Barba Negra. De qualquer forma, movimento insano do Tite, tanto na capa do capítulo quanto no capítulo em si, galera. Três de uma vez que ele vai conseguir 3 cópias de Road Poneglyphs de uma vez e só o maluco é brabo, fi. O último que a gente precisa, só vai faltar saber a localização dele. Só diz, Oda. Só entrega onde é que tá, pra pelo menos a gente já ter um norte pra onde será que as coisas vão caminhar. Pode ser que esteja em Elbaf, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um review aqui no canal. 10 anos de canal, como eu falei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final e não foi inscrito ainda, sempre fica até o final. Se inscrever e ativar o sininho pra não perder os vídeos que saem semanalmente comentando o mangá e o universo de One Piece. E ó, link na descrição pra você começar o seu tratamento contra a queda capilar com a manual, beleza? Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. E pra finalizar esse 3 em 1, bora conferir o vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. LoL é obrigado a fazer a cirurgia perene? A troca que pode salvar Kobe, capítulo 1073, One Piece, canal Chapéus de Palha. Go! Kuzan invadiu o território da Big Mom, congelou Salseiro e sequestrou a Pudding, um ato que pode colocar todo mundo de One Piece em xeque. É sério, porque quando ligamos os pontos, nós vemos um futuro tenebroso para alguns e brilhante para outros. Então pronto, brabo, acontecimentos bizarros que esse enredo vem tendo desde o início do Novo Mundo? Então já é, bora. No capítulo 720, durante o arco de Dressrosa, Jesus Burgess e Barba Negra são flagrados em uma conversa sobre o ex-almirante. Tite pergunta com uma risada se não é a mesma coisa com o Shiryu, uma referência provavelmente ao posto que ambos ocupavam. Um era um carcereiro de Impel Down e outro um almirante da marinha. Portanto, aludindo ao fato de não ter problema trazer alguém tão poderoso assim pro banco. No entanto, Burgess ainda não confia em Kuzan, algo que provavelmente vai ser importante para a história. E aí já no capítulo 793, em uma discussão acalorada entre os 5 anciões e o almirante de frota Sakazuki, um dos Gorosei o questiona sobre Kuzan, afirmando que ouviu dizer que ele uniu forças com Barba Negra. Considerando as fontes do Gorosei confiáveis, aliados ao indício dado no capítulo 720, podemos confirmar que Tite e o ex-almirante têm sim uma relação. Apesar de que não fica claro se é uma parceria ou é de subordinação, talvez até o Kuzan seja de fato o famigerado 10º Capitão Titânio. Inclusive, os próprios editores de One Piece já relembraram a identidade oculta desse personagem durante os materiais extras que saíram durante o break do mangá no final de um ano. A gente descobriu aqui no canal, ele se chamava Road to Laugh Tale. Então, muito provavelmente, descobriremos quem é esse personagem em breve. E contando com a capa do capítulo 1063, tudo indica que é realmente aquele que um dia foi conhecido como Aokiji. Tá, mas o que ele quer com a Pudding? Então, isso também é muito importante. A nossa querida 35ª filha da Big Mom pode ter um poder oculto que é a chave para que Barba Negra chegue ao One Piece. Pode não, ela tem. Provavelmente lembra, mas vamos ser didáticos, né? No capítulo 853, Big Mom captura Brook na Sala do Tesouro e entra no típico monólogo de vilã sobre como ela seria inteligente demais para ter seu Poneglyph roubado de novo, já que tantos anos antes, o rei dos piratas, Roja, conseguiu usar a voz de todas as coisas, uma habilidade extremamente rara para conseguir entender as informações do Poneglyph, mesmo sem conseguir ler a escrita, o que tornou possível que ele roubasse naquela altura as direções para Laugh Tale, que estava criptografado no Road que a Mama possuía. O que é interessante dessa história é que então Yonkou diz que eles têm a sua própria carta na manga, que um dia desenvolverá esse mesmo poder. Com um timing digno de uma entrada em sitcom, tipo Toma Lá da Cá, a Pudding aparece na hora, e ela é justamente a carta na manga. A filha da Mama tem uma linhagem especial, ela tem metade de sua ascendência vindo da tribo dos Três Olhos, uma mestiça, e aparentemente essa tribo é capaz de despertar a mesma habilidade de ouvir a voz de todas as coisas com
com o seu terceiro olho, que a gente sabe que a Pudding possui. E no capítulo 999, Kaido e Big Mom também conversam sobre essa habilidade, mas aparentemente pelo diálogo, a Mama dá a entender que desistiu de esperar que a Pudding desperte esse poder. Então ela estaria mais preocupada em capturar Nico Robin, garantido para conseguir entender os poneglyphs, já que ela veio de Ohara e sabe ler essa linguagem. Faz sentido. Então, o cenário que está se desenhando agora envolve simplesmente Kuzan, um possível capitão titânico do Barba Negra, invadindo Whole Cake Island, sequestrando a Pudding, que não é só filha da Big Mom, né? É praticamente um dispositivo de leitura de poneglyph a ser despertado. E aí ele entregaria para Marshall D. Teach, o poderosíssimo Yonkou que tá lambendo os beiços para alcançar o tanto que ele agora tá em confronto direto com o Law, querendo pegar as cópias que ele conseguiu recolher em sua... Ai, essa luta. Como uma história de capa conseguiu desenvolver tanta história. Mas calma, que essa é apenas a primeira página do capítulo e a gente ainda vai falar sobre muito mais coisa. Em especial a relação do Kuzan com o Barba Negra, e como o confronto entre o Yonkou e Law pode também nos indicar a verdade sobre o incidente de Rock. Mais um Yonkou, né? Coitado do Law. Do Aokiji, a gente também tem a Sword, Vegapunk. Enfim, tem muita coisa pra falar. Fala aí, galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Derek. Enfrentou. Não vai ter muito mimimi. Dá o like, se inscreve. Kaido. Se inscreve, tô muito perto. Big Mom. E agora enfrentando Barba Negra, velho. Caralho. Então, vamos mudar. Vamos pra 55%. Coitado do Law, velho. Enfim, blá, 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 blá. Alanzito, chama a vinheta e let's go. Coitado do LOL, já enfrentou Kaido, Big Mom, Barba Negra. O capítulo 1063 se chama The Only Minha Family Família. E ele abre com a Bog, quer dizer, mentira, a Bonnie, o Luffy e o Chopper completamente obesos graças ao bug do milênio que eles conseguiram fazer na máquina de cozinha automática. O Jinbe humilde comeu só o que sobrou. E a versão Atlas do Vegapunk parte pra trabalhar, deixando o Chapéu de Palha confuso, porque nessa hora ele simplesmente sai voando e batendo um dos hologramas do lugar. Eu achei muito curioso como tem uns robozinhos caminhando pela área, que são bem parecidos com os autômatas que foram introduzidos igualzinho, velho, igualzinho, ali pelo capítulo 466. Nessa incrível história de capa, o deus Enel acaba indo pro espaço, onde ele encontra piratas espaciais, uma civilização perdida, murais arqueológicos esquecidos e muito mais. Um monte de coisa. Agora nesse arco do Vegapunk, cheio de foguetes, referências tecnológicas e robôs, provavelmente vale a pena pra você dar uma lida, porque as conexões não param de aparecer. Inclusive a galera tá especulando que o velhinho da história de capa é o próprio Vegapunk original, né? Vai saber. A Bonnie especula que esses robozinhos são os pesquisadores do laboratório. E considerando o nível de tecnologia da ilha, faz total sentido absolutamente tudo ser automatizado. Até a galera trabalhando. Nisso, o Luffy desaparece rapidamente e brota com o uniforme todo característico com a sigla SSG marcada. SSG significa Special Science Group, o time liderado pelo Vegapunk responsável pelos avanços tecnológicos da marinha e do governo mundial, e acabou ficando adora aventureira. Substituir o poder dos Chibukais, o que nos levou ao Projeto Serafim, com as revelações do Mihawkinho e da Boazinha, lá no capítulo 1059. A gente sabe também que o Chapéu de Palha costuma mudar de roupa que nada. nos arcos. E dessa vez, ao invés de só brotar com uma roupa do nada, a gente tem uma cena onde eles entram numa máquina que brota uma roupa do nada. E essa é a capacidade da tecnologia de Vegapunk. A Bonnie já tá toda serelepe e escolhe um uniforme de batalha, assim como o Chopper. E nós temos um momento fofo deles admirando as novas roupas, que aparentemente são hiper leves e talvez até realmente ajudem no combate, né? Vamos ver. O Jinbe, humilde de novo, uma roupa apropriada para as ilhas de clima tropical do sul, pensando sempre no sucesso da missão e em não chamar muita atenção, mesmo sendo um tritão gigante hiper famoso que já foi até Chibukai. Mas aí ele mesmo comenta que provavelmente já foram descobertos, né? Então, assim, ele tá tentando, o homem tá tentando, não custa nada tentar. A Bonnie casualmente fala: bom, galera, é isso, eu vou procurar mais armas pra lutar contra o Vegapunk, mas ela é interrompida pelo Luffy, que já comenta: pera, é o Kuma. Dá pra perceber duas coisas nesse quadrinho. Puma! É um incrível haki da observação do Luffy, que já sente a presença do robô em meio àquele cenário caótico. Segundo que, de algum jeito, ele tá com uma pizza na mão. Ou seja, ele conseguiu macetar mais o botão na máquina pra comer mais. Então, de algum jeito, não surpreende, mas impressiona. Eu fiquei impressionado. A gente basicamente tem um Kuma vestido de policial. Alguns detalhes bem interessantes. A gente lembra que os pacifistas tinham uma espécie de número de série. Por exemplo, o X0, que era o Kuma original robotizado, como o Doflamingo fala pro Ivankov no capítulo 559. Esse pacifista policial também tem uma serialização em sua gola. Não dá pra ter certeza, mas parece algo P8 marcado. P8? PM, né? Talvez seja o pacifista PM revelado, confirmado. Também já dá pra notar que ele anda em harmonia com os outros subordinados do Vegapunk, o que já nos dá um indicativo de que ele é a segurança do local. E assim que ele identifica o Luffy, nós já vemos ele correr com uma velocidade assombrosa pra cima e preparar o seu laser da boca, enquanto lista os crimes cometidos pelos piratas, que no caso foi beber e comer sem pagar, além de roubar roupa, né? Então, sabe, em algum lugar existe um segurança da CIA que passou pelo exato mesmo problema que o Kuma PM na ilha de Egghead em One Piece.
Não é doido pensar isso? Eles conseguem escapar do raio, mas notem o detalhe do Chopper caindo de cara, tadinho, no chão. E fica parecendo um boneco troncho, é bem engraçado. E falando em bem, é bem curioso também a discussão entre Luffy e o Jinbe. Nós sabemos que o Tritão leva o código pirata muito a sério. Então, quando o nosso capitão fala em devolver as paradas pra não ser mais atacado, ele fala, pô, a gente é pirata, né? Devolver é esculacho. Seria uma humilhação. Ele tá certo. Imagina um pirata que devolve coisas roubadas e a polícia tá atirando. Pior, né? O cara é Yonkou agora. É outro nível. Estamos falando da elite. Entendeu? Estamos falando da elite. Dá pra perceber também o exato momento em que a Bonnie percebe o que tá acontecendo. O Oda ilustra muito bem o choque e a apatia momentânea, até que o Luffy prepara um Elefantogun cheio de haki pra contra-atacar, e ela, com uma cara de uma decisão difícil a ser tomada, acaba dando uma voadora na cara do nosso capitão. Pelo estalo no quadrinho, vemos que o Luffy percebe o chutão que vai tomar, mas aí já é tarde demais. Ela conecta e evita que o pacifista PM... Ele viu. O pacifista em Sabaody viveu pós-time skip. Ele se deixou levar, óbvio, né? Explodiria a criação instantaneamente. O Luffy fica revoltado, mas a Bonnie usa um argumento muito bom e emotivo. Ela diz que ele é o seu pai, a sua única família. O Oda desenhou uma sequência maravilhosa de quadros. O pacifista PM é um robô completamente desprovido de qualquer sentimento ou memória que seu pai possa ter tido. E por isso, dá pra vermos nas lentes dos seus óculos a cara da Bonnie, emocionada, triste, implorando por misericórdia, enquanto essa máquina brutal, criada para proteger e atacar, prepara o seu próximo golpe sem titubear, sem dar 1 milésimo de segundo de consideração pela atitude da supernova de ter salvado a vida dele. Porque não existe vida ali, ele é só realmente um robô. Então o pedido da Bonnie é vazio. É muito emocionante, muito pesado, porque a gente vê alguém que não consegue dissociar a imagem do próprio pai daquele ciborgue sem emoções. Alguém que tá completamente pronta pra se bonitinha ela ali, né? Não ter que manchar a imagem do homem que tanto amou. É realmente muito emotivo, e essa conexão só torna mais forte os capítulos passados. Durante o Reverie, a Bonnie conseguiu se infiltrar se passando por Koen, a rainha viúva do reino de Sorbet. O mesmo reino em que Kuma, o tirano, reinava. No entanto, até esse nome é suspeito, porque já temos indícios que ele também era conhecido como Kuma o Gentil, até em menções diretas do Ivankov e do Sabo. Por isso, ver ele sendo usado como um escravo, corpo original do seu pai, inclusive, deve ter sido extremamente traumático para a personagem. E agora, toda essa carga emocional simplesmente faz ela quebrar, desistir, se entregar pelas memórias, pelo amor que viveu do pai. E por ser duro demais imaginar o sofrimento, aceitar a morte de alguém que tá ali, igualzinho, se mexendo, andando, mas de qualquer jeito, completamente vazio de vida. Uma grande explosão acontece e não fica claro se o Luffy consegue chegar a tempo, mas é realmente um momento muito dramático que fica no capítulo sem resolução, um cliffhanger clássico do Oda. Já teorizamos aqui no canal sobre como a Bonnie provavelmente era filha do Kuma, e o capítulo 1063 confirma. Então eu vou deixar o vídeo de previsões pro arco aqui na descrição para vocês checarem o que conseguimos acertar com essa teoria, que é de mais ou menos um mês atrás. Corte rápido, estamos em algum lugar no Novo Mundo. A bordo do Sabre de Shebeck, Barba Negra está em uma perseguição insana, usando maremotos e canhões para tentar parar o submarino amarelo do Law. É legal como o Oda bota o Law tossindo para indicar que a doença tá fazendo efeito. E já no quadro seguinte, temos uma Lawa, uma Law fêmea, dando ordens pro bando. Realmente, ficou extremamente gato. Quem diria que era só tirar o cavanhaque, né? Mas na boa, nesse quadro eu só tinha olhos pra uma personagem, a mais linda, a mais poderosa, a incrível Beppa. Tá bom demais essa pica bizarra, os bracinhos na pose típica de arte marcial. Beppa é foda. Beppa. O Penguin e o Sati já estão completamente apaixonados, querendo apanhar da Capitão. Né? O hype de Chainsaw Man tá indo longe demais, claramente. E aparentemente a transição de gênero tá afetando toda a tripulação. É uma habilidade muito doida, né? Tipo a Akuma no Mi do hormônio do Ivankov misturado com a praga do Queen. Mas é agora que o Oda decide realmente botar em palavras o que ele vem mostrando desde o Novo Mundo. E eu amei como ele usou justamente o Law pra representar isso. Aqui é maior do que tudo. Haki e habilidades da fruta do diabo. Eu gostaria de levá-los a um tempo mais longínquo e confuso na história da nossa comunidade. Uma era sombria, onde não tínhamos a alta cúpula de One Piece e os melhores canais diariamente trazendo informações precisas e interessantes sobre a obra no YouTube. Tempos sombrios e nostálgicos, onde a maior parte dos fãs se juntava no Facebook para se xingar por causa de nível de poder. Então não mudou muita coisa. O que eu tô querendo dizer é que em Punk Hazard, a luta entre Vergo e Law gerou muita polêmica. No primeiro encontro, o Law acaba levando a pior. E muita gente se perguntou, ué, mano, é só botar no room e cortar ele, igual você fez com os outros marinheiros, tá faltando o quê? Pois é, mesmo o Vergo parecendo um belo de açaí roxão no overload de haki, muita gente desconsiderou isso, até porque no segundo embate o Law vem e não fatia só o vice-almirante infiltrar, como praticamente toda a ilha inteira de Punk Hazard em um quadro super épico. Ficou subentendido que o haki do Law superou o haki do Vergo nessa altura, e por isso a sua habilidade prevaleceu, consoante a luta contra Kaido e Big Mom no telhado, onde o Law não podia simplesmente tacar eles no room e dividir,
mudar a personalidade, roubar corações, coisas que ele conseguiu fazer quando superava suficientemente o haki do oponente. Agora tá bem claro, quando você consegue aplicar um excesso de haki, é possível cancelar certas habilidades. Qual a doença que o Doc Q tinha lastrado na tripulação do Cirurgião da Morte? Ele anulou o efeito da doença que te transforma em mulher. Ok, Doc Q, sério, gente, é sério. Vamos parar um segundo aqui e analisar a situação. O nosso querido Doc Q, com a fruta da doença, Sik no Mi, a fim de incapacitar a tripulação de um pirata de 3 bilhões de berries, como ele mesmo mencionou. Não faz muito sentido, né? Com ebola, lepra, sei lá, meningite infecciosa, umas coisas verdadeiramente escabrosas. Decide pela doença que te transforma em mulher. Eu não preciso falar mais nada sobre as crenças do Doc Q. Eu só fico feliz que não deu certo. Que situação bizarra. Eu nunca mais na minha vida vou esquecer do dia que o Doc Q quis transformar todo mundo em mulher pra vencer. Parabéns, Doc Q. Passado esse momento do meme, o Van Alden, o atirador de elite do Barba Negra, agora tem a habilidade da Wapu Wapu no Mi, a fruta do teleporte, já que Wapu é a maneira que os japoneses falam a palavra Warp, que vem do inglês. Jesus Burgess agora tem a Hiki no Mi, a fruta do poder, que o garante força sobre-humana, mais ainda do que ele já tinha pré-time skip. E o meu cavalinho favorito, o Stronger, agora é um Pegasus, já que ele comeu a Não, mentira, calma. A Uma no Mi, a zona mítica modelo Pegasus. É uma situação dificílima pro Law, porque ele realmente não tem muito tempo pra escapar. Mas tá tudo sozinho certo. Ainda, né, pra variar? Dando todos os poderes dos inimigos, o Law tem a Op no Mi, conhecido popularmente como a OP no Mi, porque realmente é bem roubadinho, é bem overpower. O Jesus Burgess derruba uma montanha inteira na cabeça do Law, mas com o Room ele consegue quebrar o só dando tempo suficiente pra ver a Barba Negra chegando galanteador, montado no Pegasus e no coitado do Doc Q. Uma cena bizarra e ao mesmo tempo maravilhosa. É muito hype ver o Barba Negra se movendo de novo. A gente já especula que algum dos 3 Capitães Supernovas iam acabar tendo que enfrentar o Teach, e acabou sobrando pro Law, né? Mas tá tranquilo, ele tem uma tripulação poderosa. Eu especulo que os matchups vão ficar entre Barba Negra versus Law, os capitães. Jesus Burgess versus Law, os mais fortes. Van Auger versus Law, para ter uma chance pra tripulação do Law, né? E Stronger versus Law. Coitado, velho. Ele vai carregar a tripulação dele nas costas, é fato. Ele é o cirurgião da morte. O cara tem uma escoliose gigantesca de tanto carregar esse não notou, porque ele é simplesmente habilidoso nesse nível, tanto na medicina, quanto na mochilação, na carregação, no carregamento, na habilidade de botar um bando de marmanjo nas costas dele. Agora, falando um pouco sério, é muito interessante como Oda consegue delinear a história de maneira indutiva. As coisas simplesmente fazem muito sentido. O Barba Negra sabia do confronto entre Loki, de Luffy e companhia contra Big Mom e Kaido em Wano. E ele, claro, já imaginava que os dois Yonkous tinham posse dos Road Poneglyphs. Então, se algum dos capitães saísse de lá com vida, tinha grandes chances de terem uma cópia desse grande espólio de guerra que dá as direções para alcançar Laugh Tale. Então ele ficou à espreita, procurando o momento certo que um deles passasse pra poder descer todo o seu poder e obter com muito mais facilidade filho da puta, né, velho? Cópia desse tesouro. Bem melhor do que tentar invadir Whole Cake ou entrar numa guerra em um ano, como os Chapéus de Palha e Law tiveram que fazer pra obter as cópias. Mais uma vez, temos que nos render ao gênio do Barba Negra, mas nada vai ser tão fácil assim. O Law tá disposto a lutar e o cara é absurdamente poderoso. Mesmo assim, o Barba Negra tem a Yami Yami no Mi, a Gura Gura no Mi. Eu acho que não vai dar não, velho. Absolutamente roubados. Tá muito difícil pro Law. E eu tô achando que não só ele vai rodar, como existem 2 possíveis destinos terríveis pro cirurgião da morte. O mais manjado, é claro, é ele ser derrotado e perder o poder da sua fruta. A gente sabe que o Barba Negra tá tentando acumular o máximo de frutas poderosas possíveis. E a Op no Mi tá no mais alto patamar de poderes. Não só pelas suas habilidades absurdas, mas por algo ainda mais raro e interessante que descobrimos no capítulo 761. Título Op no Mi. Doflamingo acaba forçando o Law a revelar o poder da Operação da Juventude Perene. Uma técnica que permite o usuário da Op entregar a sua própria vida em troca de dar vida eterna a outra pessoa. Por essa habilidade raríssima, a Marinha estava disposta a pagar 5 bilhões de berries pela fruta, como a gente viu no capítulo 766, durante o flashback do Corazon. Não é estranho que o Vegapunk tá sempre reclamando de falta de financiamento, né? Os caras estão comprando fruta, ou no mínimo tentando, né? E o golpe tá aí, cai quem quer. Então existe um mundo que o Law não só perde, mas é obrigado a performar cirurgia perene no Barba Negra e entregar a sua própria vida.
Acho que não. Isso é realmente possível? A gente sabe que o Barba Negra tem um corpo estranho, como o Zoro descreve no primeiro encontro entre o Chapéu de Palha e os Yonkou no pré-time skip. Então, será que é realmente possível que um usuário da Op no Mi consiga performar isso no corpo estranho do Barba Negra? E se ele realmente for mais de uma pessoa? O simples fato dele conseguir ter absorvido 2 poderes ao mesmo tempo é completamente bizarro. E acreditem, tem muitas evidências que apontam pro fato dele não ter uma biologia de um pirata normal. Então, acho que foi uma sacada genial do Oda ter um embate entre Law, que pode secar qualquer corpo, contra o Barba Negra, o dono dessa morfose bizarra. E ainda existe mais um enredo que esse capítulo pode estar escondendo. A gente viu no 1059 que o Kobe foi sequestrado pelos piratas do Barba Negra. E se o Kuzan sequestrou a Pudding para fazer uma troca, a vida do Kobe pela capacidade de ler poneglyphs? Isso seria uma maneira bem inteligente de se manter aliado ao Yonkou e ainda salvar a vida de um membro da SWORD, que parece ter exatamente o perfil de marinheiros que o Kuzan tinha. Por isso talvez a vida de Kobe seja realmente valiosa para o ex-almirante. Fora isso, a gente sabe da relação íntima que o Garp tem com o... Ixi, o Garp tá sumido, filho. Sumido. E o Kobe é aprendiz. Sumidaço. Quem sabe ele até tenha pedido pro Kuzan de alguma maneira pra fazer essa boa, porque apenas por fora das ações da marinha ele conseguiria recuperar o Kobe sem dar muita pala, nem arriscar muita coisa, tendo que ele ir pessoalmente enfrentar o Barba Negra. Enfim, tem muita coisa ainda no ar, muita especulação. Essa tatu aí. É muito insano. Uma batalha pelos poneglyphs, pelas frutas, pelos poderes e possivelmente até pela vida eterna. Isso é One Piece. Um capítulo foda demais, absurdo e lendário. Então comenta aí o que você achou, deixa suas teorias, top, seu like, se inscreve, dá sua moral. Esse foi o review do capítulo 1063 de One Piece. E é isso, galera. Valeu. Tchau. Mais um capítulo aí de One Piece, trazendo, obviamente, várias respostas para algumas coisas e trazendo mais mistérios. É o típico de One Piece. A gente tem, obviamente, ali a história de capa mostrando o... eu acho que provavelmente é o Aokiji, sim, passando lá por Holy Cake, pegando a Pudding para poder ajudar o Barba Negra aí na leitura dos poneglyphs. Provavelmente deve ser isso, né? E aí a gente tem o Luffy, a Bonnie e o Chopper ali tudo gordo de tanto comer. E a gente tem a troca de roupas ali, normal de todo o arco. Achei bem da hora as roupas futuristas ali que o Luffy e a Bonnie, inclusive o Chopper, pegaram. E o Jimmy tá de havaiano. Foda-se. E aí a gente tem o nosso querido Kuma policial ali aparecendo, né? Na verdade é só mais um clone dele, vamos dizer assim, né? Mais um robô ali dele. E aí, tadinha da Bonnie. Finalmente é confirmado que realmente o Kuma original, né, é o pai dela. E aí ela fica toda sentimental na frente dele ali, mas aparentemente o robô, ele soltou aquele golpe de laser ali. Provavelmente o Luffy deve ter salvado ela. E eu não sei como eles vão fazer pra poder lutar contra ele, porque de certa forma provavelmente a Bonnie vai tentar impedir. Só que eu acho que eles vão ter que conseguir meio que incapacitar esse policial Kuma aí. E aí a gente tem a grande bomba, né? Que o pessoal tava tanto falando durante a semana. Nossa, esse episódio vai ser foda, esse episódio vai ser foda, esse mangá vai ser foda, blá, blá, blá. Muita gente falando sobre isso. A gente tem um embate entre Barba Negra e LOL. E a gente tem o poder do doutor lá do Barba Negra lá, que é bem apelão. Ele consegue infligir doenças aos inimigos dele, e ele inflige uma doença ali da mulher. É meio a cara do Oda fazer isso, porque conforme o nosso querido próprio Derek falou, tipo, de todas as doenças que ele poderia realmente infligir pro bando do LoL poder lutar com uma dificuldade, ele transformou todo mundo em mulher. Se você for ver isso, não teria muito sentido, eles conseguiram lutar da mesma forma. Só que eu acho que foi mais pra mostrar, assim, só a habilidade em si, e mostrar que realmente Haki é mais poderoso do que tudo, porque o LoL, através do seu Haki extremamente poderoso, conseguiu desfazer essa troca de gêneros que ele sofreu, e aí ele voltou ao normal. Então realmente o Haki, ele consegue superar tudo. E a gente tem também a apresentação dos outros dois poderes. O outro lá tem a fruta da força, e o atirador tem a fruta do teletransporte. Frutas bem apelonas que vão ser provavelmente muito bem exploradas aí durante a última luta entre Barba Negra e os bandos dos Chapéus de Palha. E a gente tem a luta do LoL contra esses integrantes do Barba Negra. Porque, mano, sejamos bem sinceros, se não for agora, se realmente o Beppo ou alguém da tripulação do LoL mostrar alguma coisa agora, mano, é o LoL sozinho. O LoL, ele devia andar igual o Mihawk, num barquinho sozinho, e é isso. Porque, porra, essa tripulação não serve de nada, de nada. Se eles não fizerem algo exatamente agora, nesse exato momento, mano, não serve de porra nenhuma. Eu acho que provavelmente o LoL, ele vai ter uma extrema dificuldade, porque assim, uma coisa é lutar ele dentro do room, mas a gente sabe que ele fica cansado e tal. Foi a única forma que o Oda conseguiu
usar, né, pra poder meio que dar uma nerfada no LoL. Então provavelmente vai ser bem difícil lutar contra 4 pessoas, até porque o seu bando não serve de porra nenhuma. Então a gente sabe que o Barba Negra quer os Road Poneglyphs dele, né, pelo menos a cópia dos que ele tem ali. Então Barba Negra já ficaria bem próximo também de chegar a Left Tail. Então tá bem interessante. O próximo mangá aí vai ser bem da hora. A gente vai ter provavelmente, talvez, né, a resolução de toda essa luta. Pode ser que o Oda ele pule, né, e só mostre o final da luta. Pode ser que realmente ele mostre uma luta realmente acontecendo entre o LoL e o Barba Negra. Surpreendente, porque a gente imaginaria que isso fosse acontecer no futuro, mas já tá acontecendo agora, então pode esperar pelo próximo episódio, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 3 links na descrição: Caramba HQ, Chapéu de Palha, Bruno Bandeira. Se vocês puderem deixar um like no vídeo deles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos pontos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.